Olá pessoal, tudo bem? Então vamos iniciar agora mais uma sessão aí do Seminar One EAD. Nós vamos falar agora então começamos agora a falar sobre técnicas quiropráticas, né? Métodos e técnicas quiropráticas. Então vamos fazer uma introdução para o melhor entendimento das técnicas, baseados ainda nos fundamentos de quiropraxia, e logo na próxima parte teremos então introdução aos métodos e técnicas quiropráticos. Então, o importante é que a gente deve, em primeira mão, saber compreender como é que funciona a quiropraxia, tá? Quais são os mecanismos, né? Como é que funciona, digamos, o atendimento clínico, né? Primeiramente, quem é o profissional que atua em quiropraxia internacionalmente e também aqui no Brasil. Nós até agora podemos compreender que existe uma identidade da quiropraxia. Essa identidade ela favorece a inserção do profissional na comunidade, ela favorece, digamos, o diagnóstico, ela favorece, digamos, a interação do doutor em quiropraxia, do especialista com o paciente. Nós temos fundamentações da quiropraxia, né, o aspecto filosófico, as teorias de cada técnica, que são muito, muito importantes na realidade, porque existe a filosofia em cada teoria de cada técnica ou método, a filosofia quiroprática está inserida. Então, assim nós temos o desvendamento dos mecanismos que vão compor, digamos, a lesão ou a subluxação quiroprática, de acordo com os modelos que a gente já estudou, e também como é feito o diagnóstico. Como é que o diagnóstico é alcançado dentro da quiropraxia. Então, são aspectos importantes que a gente ressalta. Bom, entendemos então que o quiropraxista, ou especialista em quiropraxia, é um profissional que lida com a área musculoesquelética, um profissional de primeiro contato, e é um profissional que ele considera nervos, músculos e também o aparelho esquelético, né, o esqueleto. Então, é um profissional que atua na área neuromusculoesquelética, faz diagnóstico neuromusculoesquelético, isso é muito importante, e utiliza esse diagnóstico para fazer os tratamentos. Entendemos que faz parte da identidade a filosofia. Além da filosofia, nós temos a arte e também a ciência. Isso já entendemos bem, onde cada componente exerce um papel, né, que a filosofia exerce seu papel, a arte é a forma como fazemos os procedimentos, e a ciência, né, a descoberta da verdade dentro da metodologia, das técnicas e também dos procedimentos científicos. Bom, quanto à filosofia, é importante entender que, como a gente já falou, quiropraxia não tem filosofia. Quiropraxia propriamente ela é constituída por filosofia no seu contexto histórico. Então, quiropraxia é ciência, arte e filosofia. A ciência nos ensina a saber, a arte nos ensina a fazer, conforme o D.D. Palmer falou. Então, nós temos um triuno quiropráxico dentro da filosofia lá da época do D.D. Palmer, né, falando em inteligência universal, inteligência inata e inteligência educada. Falamos do ágil, né, do inside and out, above and down, inside and out, outside in, below up. E, digamos, consideramos também que a prática clínica é muito importante para a formação da identidade do especialista, do quiropraxista. Então, na realidade, nós vamos então trabalhar na constituição de conhecimentos baseados em conhecimentos sempre pré-existentes. Então, adicionando novas experiências e novos conhecimentos. Nós falamos dos modelos de subluxação, os modelos, digamos, teóricos de subluxação quiroprática, né, do Fay, do Lantz, do Kent, do Harrison. Entendemos que a subluxação, ela, digamos, foi desenvolvida ao longo do tempo, várias teorias, várias, digamos, ideias sobre subluxação, e esses modelos nos ajudam a compreender dentro de um paradigma, né? E esse paradigma ele vai se expandindo conforme o tipo de lesão, conforme o desenvolvimento da filosofia quiroprática.
e também conforme a epistemologia, se ela é global, particular, específica. Então começamos lá com o conceito mais específico de subluxação, que foi evoluindo, né, cada vez mais, incorporando novos saberes, incorporando, digamos, fatos científicos e envolvendo, digamos, uma epistemologia cada vez mais particular e cada vez mais global, até a evolução do modelo de Harrison, que considera desde a microsemiologia até o digamos, a macrosemiologia. Então, paradigmas específicos também como paradigmas globais, particulares e globais. Então, na realidade, são modelos teóricos, né? E esses modelos teóricos, eles contemplam, digamos, outras teorias que podem ser inseridas dentro desses modelos teóricos. Nós falamos também sobre o Gatterman, né, sobre os modelos neurológicos, e desenvolvemos então uma evolução sobre todos esses conceitos, onde, digamos, a causa da subluxação é um fator importante, porque ela está relacionada com a resolutividade, né? Então, quando nós descobrimos, né, nós conseguimos atender baseados na causa, o próprio Didi falava, nós alcançamos maior resolutividade. E, segundo Didi, né, o trauma, né, nós tínhamos 3, digamos, princípios, né, da causa das doenças, né, ou da causa da subluxação, né, na época de Didi, que é o trauma, o envenenamento e, digamos, a autossugestão. Então, ainda podemos considerar a influência, né, claro, de uma forma repaginada, de uma forma reorganizada, a influência, digamos, desses conceitos. Claro que eles não podem ser considerados plenamente, porque surgiram novas ideias, surgiram novas verdades científicas, mas eles ainda podem ser considerados no tratamento ainda hoje, né? Nós podemos falar, assim, por exemplo, de autossugestão, sobre a questão toda do contexto biosocial, né, biopsicossocial, da crença do paciente. Nós podemos falar com trauma ainda, que o trauma, existe a questão do trauma com a lesão e o tratamento quiroprático, e também a intoxicação, os alimentos, né, digamos, medicações que o paciente toma, todos esses fatos também são considerados dentro do tratamento quiroprático. Atualmente não perdem, digamos, o seu lugar, ainda consideram, né, dentro da filosofia clínica quiroprática. Claro que adicionamos novos saberes, né, considerações sobre a estrutura, considerações sobre a função, considerações sobre a clínica e também a prática baseada em evidência. Então, a alteração estrutural é uma coisa que foi evoluindo, que na realidade se observou, né, desde a época de Carver, que alterações estruturais também podiam gerar subluxação, e não somente subluxação, gerar alterações anatômicas, né, e biomecânicas. Então era isso aí, vamos passar adiante. Então nós temos aqui um organograma que considera, digamos, vários princípios, né, que a gente já comentou sobre a subluxação, sobre o desalinhamento, sobre a questão da interferência neural, né, digamos, pensamento da inervação, digamos, adesões em tecidos moles, como meninge, né, tensão medular, né, no caso mecânica, então alterações diversas, né, inflamatórias, bioquímicas. Então todos esses fatores influenciam, e a gente já estudou isso dentro dos modelos, tanto pelo Gatterman quanto pelo Robert Leach, falando sobre esses componentes teóricos, né, esses modelos teóricos de subluxação. Então, fazendo um overview desde a época, né, do descobrimento da quiropraxia, desde 1895, nós consideramos vários fatores, né, com a causa, a etiologia, né, hoje a gente pode considerar fatores, digamos, desde fatores traumáticos, biomecânicos, até fatores ambientais, envolvendo a parte biopsicossocial, psicológica, emocional, até parte econômica, né, que influencia de fato na vida do paciente, na tolerância ao paciente à dor, digamos, sobre a cinesiopatologia em si, se realmente a subluxação está relacionada com o desalinhamento. A gente já viu que ao longo do tempo isso foi desvendado, e que não necessariamente está relacionado com o desalinhamento, mas sim também com a questão do movimento vertebral, da presença de fixações, né? Então, não que não possa haver
um desalinhamento da estrutura com dano anatômico, né, com alteração anatômica, mas na realidade não se limita a isso. A compressão neural também já viu que tem muita relação, claro que pode haver, né, no caso, digamos, pinçamento neural, mas tem muito mais a ver com a questão de receptores, né, de interferências sobre a percepção, né, do sistema nervoso, o aumento do estímulo devido a, digamos, a cinesiopatologia, devido a, digamos, disfunção articular, a apreensão também neural relacionada, digamos, à alteração degenerativa que evolui com a cinesiopatologia, promove então a própria, digamos, cinesiopatologia, promove mais estresse biomecânico, contribui com a degeneração, digamos, da articulação, o que vai evoluindo, né, promovendo mudanças anatômicas com o tempo. E toda a questão, digamos, holística, né, que, digamos, pode ser interpretada dentro desses paradigmas fisiológicos. Então nós temos uma questão metafísica, holística, como a questão do dis-ease, que é desfacilitação, né, e a interferência dos impulsos mentais, que na realidade a gente pode colocar assim que é a integração do sistema nervoso, né, desde, por exemplo, a gente também não devemos considerar atualmente que a subluxação, digamos, é uma compressão neural devidamente que vai gerar então diminuição dos impulsos, que a gente já viu que na realidade virtualmente a compressão neural aumenta a descarga e não diminui a descarga dos componentes periféricos. Mas em geral existe uma interferência, e isso que é relevante dentro da filosofia quiroprática é que, digamos, a subluxação, né, ou a cinesiopatologia, ou a disfunção articular, seja lá o que for que nós vamos chamar isso, mesmo que aumente ou diminua o estímulo, né, existe uma interferência do funcionamento do sistema nervoso sobre o corpo. E a isso realmente cabe a interpretação. Então a filosofia quiropráxica ela consegue modificar sua interpretação ao longo do tempo, baseado nas teorias fisiológicas atuais e contemporâneas que são baseadas em evidência. Tá? Então isso é importante considerar, e isso faz com que se mantenha viva, digamos, os princípios históricos da quiropraxia, porque de acordo com as condições que existiam na época de analisar os fenômenos naturais, nós não podemos apagar totalmente a análise que eles fizeram, e até hoje essas análises ainda permitem uma correlação clínica que produz resultados, digamos, evidências, talvez não científicas, mas evidências clínicas. Então o complexo de subluxação vertebral, né, nós estamos numa fase onde que até se nega a subluxação, mas todos sabem que existe uma disfunção, e a gente pode chamar essa disfunção do que a quiropraxia como ciência de filosofia, a quiropraxia como disciplina de cuidado de saúde pode considerar que é aceitável. Por exemplo, chamar essa disfunção, né, esses tipos de disfunções em paradigma, digamos, global, particular, específico, podemos considerar essas funções neurofisiológicas de subluxação. Mas, teoricamente, nós temos um complexo de mudanças funcionais, estruturais e patológicas das articulações que comprometem a integridade neural, seja, digamos, promovendo interferência na percepção sensorial, né, e pode influenciar na função do organismo e na saúde em geral. A alteração da biomecânica e da dinâmica fisiológica articular, podendo gerar distúrbios neurais, musculares e esqueléticos. Esses podem ser corrigidos pelo ajustamento quiroprático, melhorando a homeostase corporal e aumentando a habilidade do corpo de funcionar melhor com todos os seus sistemas. Então nós falamos então sobre os 5 componentes, falamos sobre o CID M99.1, que é o CID do complexo subluxação vertebral, lembrando que esse é um conceito quiroprático quando a gente fala de complexo subluxação vertebral. Falamos da influência da cinesiopatologia, da miopatologia, da neuropatologia, da histopatologia, da bioquímica, e esses eventos a gente consegue correlacionar clinicamente. Quando a gente fala da cinesiopatologia, a gente consegue observar restrição do movimento, a gente consegue observar na miopatologia a presença de trigger points, nas técnicas também, como a técnica de Thompson, como a técnica de Logan, dentro dos protocolos avaliativos também consideram alterações na musculatura, alterações no sistema nervoso, né, neuropatologia,
Também a histopatologia, né, e a bioquímica presente na palpação, quando nós temos, digamos, relacionado nas áreas, onde nós cruzamos informações sobre a palpação estática, palpação dinâmica, nós conseguimos observar a presença de histopatologia e também de eventos que relacionam a inflamação, que é a bioquímica, lesão ao tecido e a inflamação, principalmente nos pacientes mais crônicos, né? Então, falando da neuropatologia e da miopatologia, entendendo, né, que existe essa relação na promoção do desequilíbrio muscular, né, a alteração da função articular, da restrição do movimento, com ativação de receptores e promovendo desequilíbrio muscular e também, digamos, respostas neurofisiológicas alteradas. A parte bioquímica, né? Então, no caso, histologia bioquímica, digamos, a presença de lesão articular, que ao longo do tempo, né, no controle, na avaliação do paciente, a gente observa nos exames de imagem, alterações nos exames de imagem, como evolução da alteração degenerativa, relacionando essas alterações também com a bioquímica, com a inflamação, com o processo inflamatório. Então, nós consideramos então a subluxação com, digamos, em modelos que foram evoluindo a partir dessa vivência fisiológica e filosófica, que envolve não somente a cinesiopatologia, a neuropatologia, a miopatologia, a histopatologia, a lesão do tecido, mas também os mecanismos fisiopatológicos envolvendo esses componentes articulares e também tecidos conjuntivos, de preenchimento, de revestimento, fáscias, aponeuroses, os vasos e também as vísceras, conforme o modelo, né, de Lanz, modelo de 9 componentes e os outros modelos, né. Então, quando a gente fala de neuropatologia, nós temos que compreender que existe na disfunção articular uma perturbação mecânica, né, que promove informação, input sensorial. Então, sabemos que nas cápsulas articulares, ligamentos, músculos, possuem terminações nervosas e também receptores proprioceptivos de dor, né, que são estimulados a longo prazo, né, no caso, quando existe uma disfunção articular. E essas disfunções vão evoluindo para, digamos, alterações sensoriais mais globais, né? Então, na literatura cita como a disponese, alteração de percepção corporal, equilíbrio corporal, alterações também relacionadas com o sistema nervoso autônomo e também relacionadas com a dificuldade na execução do movimento ativo desses pacientes. Então, nada mais nada menos, nós conseguimos resumir, né, o efeito neuropatológico relacionado com a alteração mecânica nesse quadro onde nós temos alteração articular, digamos, hipermobilidade ou hipomobilidade, vamos supor, promovendo sinalização em mecanoceptores e proprioceptores, gerando dor, impulso articular, aferentes completamente alterados, gerando uma necessidade de processamento dessas informações, gerando retroação reflexiva adaptativa totalmente inadequada. E essa, digamos, informação não bem processada e não compatível com o equilíbrio, com a homeostasia corporal, músculo-esquelética, promove mais cinesiopatologia e dá promove um ciclo então prodrômico de perda da função, certo? Que vai evoluir então para o dano estrutural do paciente. Então, esse dano funcional articular ele vai ao longo do tempo evoluir para um dano estrutural. Então, nada mais nada menos do que aquela concepção, né, digamos, nós podemos explicar todos esses eventos fisiológicos, correlacionar com o safety pin cycle, né, que nada mais é de uma forma filosófica, né, a descrição do que acontece na fisiologia, né, que é, digamos, falta de conexão, falta de sincronia entre o corpo e as células, nas transmissões eferentes e nas transmissões aferentes. Então, esse é um símbolo que, digamos, traduz exatamente o que é a falta de homeostasia neurofisiológica que acontece quando nós temos uma disfunção
uma subluxação, seja lá o nome que queiramos dar para, digamos, o que a quiropraxia trata. Então, numa subluxação, nós temos, digamos, vários aspectos, né, que envolvem, digamos, a disfunção na quiropraxia, envolvendo, então, a mobilidade, envolvendo o alinhamento, porque, vamos supor, mesmo que não haja o alinhamento, digamos, as estruturas anatômicas, elas modificam. Então, digamos, ocorre ao longo do tempo formação de osteófilos, acontece ao longo do tempo, digamos, alteração óssea, devido a esse efeito piezoelétrico, acontece então o alargamento e a diminuição de estruturas ósseas de partes de acidentes ósseos. Então, existe uma dinâmica que envolve a função e a anatomia ao longo do tempo. E componentes neurológicos, né, que podem ser palpados através de testes neurodinâmicos, análise reflexica, termografia, palpação de tecidos moles. Então, são todos componentes que a gente tem uma relação, né, com a subluxação quiropráxica, que realmente a gente observa na clínica, quando atendemos com a quiropraxia, que eles são de fato modulados após o atendimento. O paciente, com seus sintomas, com seu mal-estar, com a sua alteração muitas vezes da percepção corporal, depois do acesso à abordagem quiroprática, ele então evolui, ele melhora. Então, da mesma forma com a dor, né, na coluna lombar, por exemplo, nas costas, e a desabilidade, ela está relacionada, como, digamos, nós entendemos que existem, digamos, funções articulares nessa condição de dor lombar, dor nas costas. Nós temos então vários fatores que envolvem, são fatores, digamos, relacionados com a própria patologia da coluna, fatores biopsicossociais ou psicossociais, em relação com as pessoas, com a família, com o trabalho, e também requerimentos relacionados ao próprio trabalho do indivíduo. Então nós temos na subluxação o conceito de fixação e de hipermobilidade. Então esse conceito ele se fortaleceu com o Guillet, ele foi dado continuidade quando o Fey, né, desenvolveu sua teoria dos 5 componentes, o Lanz e assim por diante, mas não podemos esquecer que lá no Modernize the Chiropractic já começou, digamos, em 1906 já começou, digamos, se considerar uma visão diferente do que era a visão palmeriana, que era, digamos, o putting out of a joint. Então, nós temos a fixação, quando uma vértebra está subluxada, vários fatores atuam na redução do movimento do complexo disco-vértebra. O deslocamento do disco perifericamente desequilibra o efeito pivô do núcleo pulposo, também diminuindo a espessura lateral do disco. Uma ideia bem gonstoide, né, gonstoniana, né, onde claramente, né, o Gonst se importa muito com o disco. Então, na hipermobilidade, a existência de uma fixação, a mobilidade suprimida em um segmento deve ser assumida por outro. E isso faz a hipermobilidade. Existe um todo orgânico na coluna. Então, quando uma região tem um movimento suprimido, a outra precisa compensar essa deficiência digamos, de movimento, de mobilidade. E isso muitas vezes acaba gerando futuramente estresse nessa região que está hipermóvel e até futuramente, não obstante que ela passe a se tornar uma região também hipermóvel devido a um ciclo. É só lembrar do ciclo do Kierkegaard de Willis, né, que a gente fala, né, que no começo a vértebra a articulação ela está, digamos, hipermóvel, né, chega a passar por estabilidade, depois ela pode evoluir para uma fase de estabilidade excessiva. Né? Então, lembrando que isso, nessa digamos, manifestação degenerativa, muitas vezes o que é hipermóvel pode, ao longo do tempo, né, com o processo inflamatório, com o estresse biomecânico, com a histopatologia, pode até promover uma alteração. Mas a coluna é um todo orgânico, então aonde nós temos excesso de movimento, nós vamos ter uma região que está suprimida em movimento. Então assim a gente deve pensar. Tá? Lembrando que a fixação, nós temos fixação distribuída em disco e facetas, né, quando se fala em coluna. Né? Temos disco e faceta, sendo que algumas técnicas focam muito mais, digamos, na dinâmica biomecânica do disco e outras técnicas focam muito mais na dinâmica biomecânica das facetas.
Então, segundo muitos teóricos, né, a subluxação ela tem, digamos, uma série de eventos, né, tipo o trauma, então ele gera um desalinhamento na vértebra, né, modificando em uma posição sustentável. Na realidade, quem pensa em desalinhamento vai pensar nisso, né? Mas o Gonstead, por exemplo, pensaria nisso, né? Sendo que o Gonstead considera a abordagem estática, mas não deixa de considerar a abordagem dinâmica também na sua avaliação. Então, mudanças no corpo vertebral, como comprimir o disco, promovendo pressão no pulposo. Tudo isso na cascata degenerativa, e Kircher de Willis também se considera. O ângulo fibroso é estressado pela pressão no núcleo pulposo, promovendo dano em suas fibras. Isso também se considera na cascata degenerativa. O dano do tecido promove uma reação inflamatória e o acúmulo de líquido influi o disco, incrementando a expansão e a protrusão. A protrusão do disco produz compressão neural e a pressão neural produz disfunção. Sabemos que, na realidade, não necessariamente há compressão do nervo, mas essas manifestações elas produzem alterações na informação, nos receptores, na mobilidade articular, e a mobilidade articular ela é percebida pelo sistema nervoso. Então as alterações na informação, o processo inflamatório decorrente desse processo todo, também gera uma comunicação, gera uma informação, e isso gera uma perturbação a nível do sistema nervoso central. Então, nós temos sobrecarga no alinhamento de força, cinesiopatologia e complexo de subluxação, estresse anatômico articular, diminuição do espaço articular, desgaste e degeneração articular, restrição do movimento e processo inflamatório. Tá? Então, vocês já tinham comentado sobre isso aí. Tá? Então, aqui, digamos, o mecanismo, né, de cascata degenerativa proposto por Kircher de Willis. A gente já comentou isso aí, onde temos disfunção, instabilidade e estabilização. Então, a instabilidade, né, mediada pela inflamação, depois ela é compensada pela estabilização. Então, isso é um ciclo que pode acontecer no nosso paciente, com a evolução da alteração degenerativa. O nosso papel na quiropraxia é diminuir esse processo cada vez mais. Então, nós temos ali espectro patológico, envolvendo facetas, envolvendo o disco intervertebral, que a gente já comentou já em outras aulas, né? Então, a tendência é que isso, tanto no lado da faceta, quanto no lado no disco, vai contribuir para disfunção, herniação, instabilidade, compressão neural, estenose de um nível, estenose de múltiplos níveis. Então, isso é um fato. Então, aqui nós temos, digamos, uma classificação que a gente pode estabelecer de acordo, por exemplo, com o Gonstead, que é um dos nossos teóricos, um dos nossos filósofos, né, que fala aqui, por exemplo, dos graus de alteração digamos, do segmento móvel, né, da articulação vertebral, que envolve, por exemplo, em alguns casos, o aumento do edema, do inchaço no disco, o que a gente chama de D1 de Gonstead. Depois nós temos a escala que vai de D1 até D6, né, e essa escala, então, ela vai considerar um padrão, digamos, de avaliação radiológica no raio-x convencional, aonde avaliamos, digamos, as alterações degenerativas decorrentes do processo de subluxação. Então, nós sabemos então que, como existe um processo degenerativo, que ele tem uma evolução, existe a alteração anatômica. Então, essa alteração funcional da função articular, ela promove efeito piezoelétrico, ela requer estabilização, como a gente já mencionou aqui, porque a estabilização diminui, digamos, o input sensorial que incomoda, né, a função do sistema nervoso, fadiga a função do sistema nervoso, e isso acaba, digamos, promovendo alterações nas cargas, na disposição das partes anatômicas e, enfim, promove alteração anatômica. Então, nós temos, através da subluxação, alterações degenerativas que promovem adaptações, e essas adaptações, elas modificam de fato a anatomia. Então, elas podem, o estresse biomecânico pode, ao longo do tempo, promover alterações nas curvaturas, alterações no formato das vértebras e assim por diante. Então, a etiologia da subluxação, como a gente já falou, nós temos trauma, microtrauma, trauma acumulativo, estresse biomecânico, aspectos emocionais e biopsicossociais,
seriam eles equivalentes à autossugestão lá do de Palmer. Nós temos teorias e fatos clínicos, nós temos compensações biomecânicas e supostamente em alguns casos essas compensações biomecânicas elas podem ter uma primariedade, tipo algo que tenham causado essas compensações biomecânicas, e também temos alterações biomecânicas estruturais que podem ser a causa de disfunções articulares. Por exemplo, paciente que tenha uma presença de uma hemivértebra, ou paciente que tem daqui a pouco uma doença de Scheuermann, então assim por diante. Nós temos distorções posturais, então que podem ocasionar alterações biomecânicas ou distorções posturais desencadeadas por alterações funcionais na neurofisiologia da articulação, né? Presença, digamos, de uma disfunção neurofisiológica na articulação ou mesmo na subluxação. E alterações também em outros tecidos, cadeias musculares, influência miofacial e víscera. Por exemplo, se um paciente tem um torcicolo congênito, então ele tem uma alteração que primariamente é muscular, né? No caso, uma genesia, disgenesia do músculo esternocleidomastoideu, ou de, digamos, uma alteração em tecidos faciais, pode então promover, digamos, um efeito biomecânico indesejável no esqueleto. Então a etiologia da subluxação ela pode ser primária, secundária. Eu tenho disfunções que são múltiplas em alguns pacientes, são várias disfunções. O paciente que tem uma disfunção daqui a pouco na sacroiliaca, que tem bursite subtrocantérica, é um paciente que tem, digamos, tendinite do glúteo médio. Então, na realidade, às vezes nós temos pacientes com um complexo de lesões e a gente entende que essas lesões, muitas vezes, foram desencadeadas por alteração degenerativa, compensações que uma parte do corpo teve que fazer em função de uma outra disfunção, uma disfunção anterior. Então, nós entendemos que existem então disfunções primárias e secundárias, certo? Nós temos disfunções que descem, que geram efeitos para baixo do corpo, então, e tem disfunções que acabam gerando efeitos secundários acima. Então, nós temos subluxações, digamos assim, ascendentes e descendentes, ou cadeias lesionais ascendentes e cadeias lesionais descendentes, que afetam e prejudicam de forma acumulativa digamos, o bem-estar, a homeostasia corporal. Tá? Quando a gente fala em compensação, né, essa ilustração do Gonster nos ajuda muito a entender, não exatamente, digamos, somente nessa epistemologia, mas em toda a epistemologia que nós citamos, né, envolvendo outros tipos de tecido, como a gente citou antes. Então nós temos a possibilidade de uma subluxação gerar compensações acima, como por exemplo essa vértebra aqui, devido a um desvio, a uma lesão no disco intervertebral, ela promoveu então uma série de, digamos, uma série não, apenas uma outra uma compensação, porque esse indivíduo precisava se manter em pé, então para ter menos gasto energético, para manter sua postura, ele apresentou uma compensação. Então com o tempo, essa lesão primária pode fazer com que essa lesão secundária se torne também crônica e gere outras manifestações acima. Então isso pode significar uma lesão ascendente, né, uma cadeia lesional ascendente. E da mesma forma aqui nós temos uma subluxação que gerou mesmo tipo de subluxação, né, uma lesão no disco aqui gerou uma sequência de alterações aqui, não somente uma alteração na terceira vértebra acima, mas alterações pequenas em todas as vértebras. Então cada, digamos, estrutura corporal, cada alteração biomecânica pode ter, digamos, uma alteração diferente, né, conforme a sua própria biomecânica, que, de certa forma, cada pessoa tem uma assinatura biomecânica única. Então, da mesma forma, a correção, no caso aqui, também pode obedecer, né? O diagnóstico ele pode considerar primariedade. Então, os estímulos que a gente pode dar no paciente, eles podem ser o quanto menos melhor, né? Às vezes, quanto menos informações fornecer para o paciente, melhor. Então, na realidade, alguns teóricos comentam sobre isso, como até o próprio Gonster comenta sobre isso. Todos, né? A quiropraxia toda quer fazer o menos possível, permitindo que o próprio corpo, né, como tem uma base vitalística, que o próprio corpo consiga se organizar. Então a gente vai dar os estímulos mais necessários e o nosso trabalho é fazer um diagnóstico
e através desse diagnóstico poder, digamos, eleger aonde está a causa do problema. Então, nós temos aqui várias soluções. Então, na realidade, se nós ajustarmos uma vértebra, não necessariamente essa cinesiopatologia vai ser removida aqui no L3. Então, da mesma forma, eu ajustar aqui, ó, T8, T7, T6, sem eu corrigir o T9, talvez eu não tenha um efeito tão duradouro do meu trabalho. O paciente é ajustado aqui, melhora, no entanto, ele não apresenta digamos, uma melhora satisfatória. Então, aqui como foi proposto, primeiro foi ajustado L3, depois foi ajustado T5, depois foi ajustado T9, que eram regiões chaves. Tá? E como descobrir essa primariedade? Isso de fato é complexo, mas, digamos, nós desenvolvemos cada método, cada teórico na quiropraxia vai desenvolver uma abordagem. Nós nos capacitando em várias teorias, em vários métodos, nós vamos conseguir, então, digamos, alcançar esse resultado. Claro que sempre haverá tentativa e erro, né? Porque tem pacientes que têm uma lesão primária mais estrutural, mais da sua estrutura óssea, mais alteração muscular, mais alteração facial, né? E alguns vão ser mais realmente desencadeados pelo trauma articular. Esse trauma articular pode evoluir para danos estruturais. Então, faz parte dentro da nossa formação e eliminando, né, absorvendo esses raciocínios, absorvendo digamos, a lógica de cada filósofo, então aperfeiçoando a nossa análise diagnóstica e também aperfeiçoando o nosso método de tratamento. Então aqui vamos imaginar, né? Quando nós não temos faceta, nós temos disco, ou nós temos também outras estruturas, por exemplo, com a cápsula articular, ou componentes, digamos, articulares, cartilaginosos, etc., que também pode promover, se não, vamos falar em desalinhamento, né? Porque osso fora do lugar não existe, né? Não é que não existe, não é ele a causa primária da disfunção, mas alterações como essa podem, de fato, promover alterações da movimentação. E essas alterações da movimentação, elas podem ser consideradas, né, como uma subluxação, porque o que é o alinhamento vertebral? Né? O alinhamento vertebral é a posição de uma vértebra relacionado a outra, digamos, a outra estrutura em função do tempo. E isso significa que existe um movimento em função do tempo. Então, na realidade, nada está parado, tudo está em movimento. Então, digamos, nós não podemos considerar que não existe desalinhamento, da mesma forma que a gente não pode considerar que existe, digamos, alinhamentos, que sempre há alinhamento, né, nas estruturas. Porque, na realidade, a disfunção, ela altera a posição relativa de uma estrutura em relação à outra. Né? Então, a degeneração articular também promove uma alteração relativa de uma estrutura em relação à outra. E não necessariamente isso significa um osso fora do lugar. Então, como eu já mencionei para vocês, os estágios de degeneração de D1 a D6, isso lá no Bonster a gente vai ver novamente. E é fundamental que a gente entenda os conceitos de instabilidade e hipermobilidade. Isso é realmente muito importante. O que é subluxação não manipulável, ou quer dizer, o vértebra não manipulável. Na realidade, a forma correta de falar é vértebra não manipulável mesmo, que é, olha, definição de livro, um segmento visto radiologicamente ou clinicamente indicando que um ajuste de força ou manipulação óssea nesse segmento poderia ser perigoso ou prejudicial. Neste caso, contraindicado. E a hipermobilidade, a diferença é diferente de vértebra não manipulável. Hipermobilidade é uma lesão que a gente não é recomendado repetir o ajuste ou evitar, devemos evitar esse ajuste, mas não necessariamente ele pode gerar um dano. Então ele não é considerado uma vértebra não manipulável, via de regra. Então, como conceito, uma mobilidade excessiva de uma dada articulação. Em alguns casos pode ser tão extrema que exige cirurgia ou cause risco à vida. Na realidade, este conceito aqui, ele tá, quando ele ao atingir, digamos, o risco, ele passa a ser vértebra não manipulável. E esse conceito ele leva para outro, né, ele leva para outro conceito, que é o conceito de instabilidade. Então, na realidade, a hipermobilidade não é
uma vértebra, uma disfunção não manipulável. Nós temos que entender que a hipermobilidade acontece na coluna quando um segmento está fixo e existe então em outro segmento uma adaptação, uma compensação para essa fixação. Isso é hipermobilidade. Em alguns casos ela vai ser contraindicada. Em alguns casos ela necessita tratamento. Mesmo porque em alguns casos a hipermobilidade ao longo do tempo ela passa, digamos, promover alguns sintomas e em alguns casos esses sintomas eles precisam ser tratados. Tá? Então a literatura muitas vezes confunde o conceito de hipermobilidade e instabilidade. Para nós na quiropraxia, instabilidade é uma vértebra não manipulável, uma lesão não manipulável, e a hipermobilidade é digamos, um conceito que não necessariamente é não manipulável. Requer avaliação, se evita manipular, se evita ajustar, mas não necessariamente é não manipulável. Então, estabilidade, via de regra, né, é perda da habilidade de determinado segmento de manter a relação fisiológica articular normal sob determinadas cargas e vetores. Então, as técnicas quiropráxicas. Então, nós temos vários tipos de técnicas quiropráxicas. Nós temos técnicas ajustivas articulares, manipulativas articulares, e temos na quiropraxia também técnicas de tecidos moles, certo? Então não existe apenas na quiropraxia técnicas articulares e também não é somente técnicas, digamos, ajustivas, né? A quiropraxia tem um escopo profissional muito maior. Ela começou com um conceito ajustivo e já logo de início já tiveram rebeldias contra esse dogma, né? Então aqui, ó, os procedimentos articulares, o ajuste é um deles. Mas nós temos vários outros. Nós temos a mobilização, a manipulação, nós temos, digamos, a tração articular. Então o Oakley Smith foi um dos primeiros rebeldes, né? O Oakley Smith era um protégé do Didi Palmer, um grande amigo do Didi Palmer, aluno do Didi Palmer das primeiras turmas. E o Oakley Smith, ele foi um dos primeiros. O Oakley Smith foi um dos primeiros a, digamos, não utilizar somente a terapia ajustiva. Então ele acabou criando, ele foi um dos autores daquele livro Modernizing Chiropractic, mas ele acabou criando, né, uma nova formação que a partir de mais ou menos 1907, aproximadamente 1907, teve a primeira formação do que foi ser chamado uma especialidade ou uma nova profissão. Em alguns estados chamam de especialidade da quiropraxia, da osteopatia, e outros chamam de uma profissão independente, né, nos Estados Unidos, que é a naprapatia, né? Naprapatia, então, é uma terapia manual que não utiliza high velocity. Então ele se baseou primeiramente em ligatites, né? Mas na realidade de ligamentos, né? Trabalha em cima de ligamentos, mas não é só ligamentos, é todos os tecidos moles. E ele escreveu um tratado sobre tecidos moles. Então, quando ele escreveu esse tratado de tecidos moles, ele começou a repudiar o tratamento somente baseado no high velocity e acabou desenvolvendo a naprapatia, que é uma especialidade ou conforme o estado, uma profissão. Em alguns países é uma profissão, o naprapata, né? E ele é, digamos, descendente do leste europeu. Então a palavra veio do napravit, que é uma palavra de origem tcheca, né? Então napravit corrigir, se chama corrigir. E ele desenvolveu a naprapatia com essa terminologia, né? Uma terminologia eslava, digamos assim. E a naprapatia é uma terapia manual que não realiza de fato high velocity. Então ela tem elementos da quiropraxia, mas que não utiliza high velocity. Bom, quando a gente fala em evidência, né, em terapia manipulativa, nós temos aqui, ó, vou até colocar assim, né, oval, retangular e sem nenhuma sinalização ali, né? Então, o oval é onde nós temos evidência forte, estudos de alta qualidade e também alta quantidade. O retangular, né,
alguns estudos ainda pobres em evidência, né? Pobre em evidência, com quantidade limitada e qualidade limitada de estudos. E efeitos possíveis, evidência pobre, quantidade muito limitada e também a qualidade dos estudos também questionada. Não significa, o fato de não ter evidência, significa que não tem estudo, não significa que não é verdade, entende? Não ter evidência não significa que não é verdade, não significa que não funciona, deixa bem claramente. Às vezes significa apenas só que não é estudado, tá? Ou que não existe, digamos, um modelo de estudo adequado para, digamos, coletar aquela informação, né, avaliar aquele fenômeno natural, certo? Então, forte evidência, né, na manipulação, reduzir a desabilidade, né, disfunção, reduzir a dor, né, e aumentar também a amplitude de movimento, tá? No caso, evidência mais fraca um pouquinho, né, digamos, diminuição dos dias, né, encurtar o período, né, de sintomas, diminuição da variação da dor, também com essa mesma categoria, diminuição da atividade muscular e também mudanças em padrões inflamatórios, marcadores de dor, aumento da, digamos, força e ativação muscular, né? Também são fatores ainda que têm, digamos, uma evidência menor, né? E outros efeitos possíveis, né? Digamos, alterações neuroplásticas, sistema nervoso, mudanças no sistema nervoso central e periférico, melhoramento na ativação muscular, melhora da postura na cabeça, no pescoço, digamos, melhoras no aprendizado motor, né, alterações digamos, no aprendizado motor, como assim, vamos colocar assim, manipulações com benefícios em pacientes neurológicos, ainda tem, digamos, muita evidências não são muito fortes, certo? Então, a manipulação quiroprática, esse termo refere-se a uma grande variedade de intervenções manuais que podem ter alta velocidade ou baixa, alavanca curta ou longa, né, amplitude alta ou baixa, que pode ter recuo ou não, né, o recoil. Então são vários tipos de técnica que na realidade a gente vai aprender ao longo da nossa formação. Os procedimentos são geralmente dirigidos a articulações específicas ou regiões anatômicas. Um ajuste pode ou não envolver a cavitação ou inibição da articulação. Tá? Pode então ter pop sound, cavitação ou estalar de ossos ou não. Então muita gente pensa que a quiropraxia sempre tem estalar de ossos, sempre tem cavitação. Então, onde a mobilização é um movimento passivo, né, que trabalha dentro de um digamos, espaço, né, uma área de desdobramento articular, né, e, digamos, ao longo do tempo pode melhorar a função do movimento, e outras técnicas como high velocity vão ser feitas com impulso de alta velocidade e baixa amplitude, tendo outras variações também, como técnicas de, digamos, baixa velocidade e alta amplitude, né? Então, digamos, baixa velocidade e baixa amplitude, sendo só o que é realmente mais questionado são técnicas de alta velocidade e de alta amplitude, que geralmente são técnicas bem mais perigosas, né? Então, nós temos na quiropraxia técnicas diretas, semidiretas e indiretas. Já falamos sobre isso aqui. Então nós temos os procedimentos clínicos, né? Então a gente resume. Nós temos subluxações manipuláveis, ou vértebra manipulável, ou subluxação manipulável, e subluxação não manipulável, sendo que o ajuste é qualquer procedimento terapêutico que usa força controlada, alavanca, direção, amplitude e velocidade direcionadas à região anatômica, regiões anatômicas de uma articulação específica. Isso diferencia o que é o ajuste da manipulação, que pode ter, né, na manipulação, um procedimento manual que envolve thrust, direcionado para mover uma articulação além da amplitude fisiológica sem comprometer sua integridade anatômica. E na prática, baseada em evidência, digamos, se fala muito em manipulação, né? Não se consideram muitos trabalhos com ajuste ainda. Se chega a preconizar que não tem diferença entre ajuste e manipulação.
Mas de fato existem muitas diferenças, né? Existem na realidade nos trabalhos científicos também muitos interesses particulares, né? De técnica, de promover uma técnica ou outra. Então isso acontece também no meio científico. Então aqui só para entender o que é um ajuste, né, pessoal? Tentar entender o que é um ajuste. Então aqui olha a limitação de movimento, né? Que o paciente apresenta, né, na perna, no joelho, na flexão do joelho direito. E assim, claro, alguém vai dizer assim, digamos, nessa amplitude de movimento existiu uma assimetria na condução do movimento. Então ali, eu estou reproduzindo ali a cinesiopaturgia sacral com a IA esquerda. A lesão do sacro é a IA esquerda. Certo? Então o ajuste, ele necessitou, né, vai ficar repetindo ali, o ajuste necessitou uma posição específica, uma linha de correção específica. E a posição do doutor, a posição do paciente olharia a restrição, a reprodução da cinesiopatologia, teve então que inverter o lado do posicionamento do doutor, certo? E aí então a técnica foi aplicada com o uso do drop. E o resultado então foi observado. Olha só, um ajuste apenas. E o paciente saiu muito aliviado. Tá? Uma melhora já, apenas um procedimento, um ajuste, pela sua especificidade. Então o conceito de ajuste, pela nossa associação, o ajuste articular é um procedimento onde um especialista devidamente capacitado utiliza as mãos ou instrumentos. Né? Nós temos instrumentos também ajustivos. Na aplicação de uma força controlada com um vetor e alavanca muito específica em uma ação súbita de linha de correção aplicado para uma disfunção de movimento articular previamente conhecida e determinada, com o objetivo de restabelecer o movimento e remover interferências diretas ou indiretas sobre a função do sistema nervoso, no controle da homeostasia em âmbito local ou sistêmico, restabelecendo a função e suprimindo o estresse sobre as distintas estruturas anatômicas, trazendo o desempenho, promovendo o alívio da dor ou mesmo a percepção de bem-estar. Então esse é o conceito que a gente utiliza do que é o ajuste, sendo que o quiropraxista, ou o especialista quiropraxista, em quiropraxia, ele não faz somente ajuste. Como a gente mencionou, ele tem um escopo de vários procedimentos que estão dentro do escopo profissional, né, do especialista, do quiropraxista. São vários procedimentos e não somente o ajuste. Então o ajuste, né, ele se caracteriza por ter mais especificidade do que a manipulação. Então onde nós temos lá o PP, a sigla PP nos livros da Palmer, por exemplo, significa o quê? Patient Position. Patient Positioning é posicionamento do paciente. O DI é Doctor Instance. Então, instância do doutor ou posicionamento do terapeuta, do doutor. SH, Superior Hand, mão superior. TP, puxamento de tecido, o famoso SLAC na fisioterapia manipulativa. O SCP significa Segmentar Contact Point, quer dizer, ponto de contato segmentar. É onde nós tocamos no paciente. E o CP é ponto de contato. O Thrust é o impulso, certo? É o impulso que nós vamos trabalhar para mover a articulação na linha de correção destinada. O Counter Thrust é um impulso, é um contra-thrust, é um contra-impulso, é um impulso auxiliar que nós temos às vezes ou com o thrust na mão superior ou o Counter Thrust na mão inferior. Então depende da técnica, né? Então a técnica ela é casada com um posicionamento, com uma orientação de linha de correção. E a lock, o que é lock? É linha de correção onde o thrust é feito. Já às vezes no tissue pull já se trabalha o lock, a linha de correção. Aí temos ali o torque, certo? O recoil, que é uma ferramenta que a gente utiliza agora para estabilizar, para, digamos, dar um limite ao impulso naquela estrutura, naquela articulação. Então, diagnósticos e equipamentos também ajudam na especificidade, a maca, o drop,
procedimentos biofísicos, né? Também vão ser úteis para melhorar a especificidade. E tudo isso, na realidade, a gente pode dizer que é arte. A quiropraxia ela tem uma estética. A estética não é só para bonito, né? A ideia de que as pessoas entendam que a estética parece que é só de enfeite. Não, a estética, no conceito filosófico, ela relaciona, digamos, a harmonia. E essa harmonia ela está relacionada com um objetivo. E na quiropraxia é fazer com menos trauma, digamos, menos efeitos colaterais, menos esforço do doutor em quiropraxia e maior resolutividade. Então os ajustes podem ser de alavanca curta ou de alavanca longa, né? O thrust em high velocity, low amplitude, né? Em alta velocidade, baixa amplitude. Ele é muito preventivo em situações, ele é muito utilizado em prevenção, não só em prevenção, mas ele é extremamente preventivo. Ele é útil no controle da dor, é contraindicado em instabilidades, é evitado em hipermobilidades. E lembrando que não é só técnica de high velocity low amplitude que existe. Nós temos técnica de light force, força leve, de low force, força baixa. Nós temos técnicas reflexivas, nós temos técnicas corretivas, técnicas biofísicas. Não é só isso que a quiropraxia possui, tá? Então, onde é que fica o high velocity low amplitude? Onde é que ele mora? O high velocity, então, ele é aplicado. Muita gente, é o primeiro erro que alguém, quando começa a fazer quiropraxia, é isso. Então, nós temos que entender que na articulação tem uma zona de desdobramento. Essa aqui é a zona de desdobramento articular. E aqui nós temos digamos, movimento ativo deve ser feito aqui, certo? O high velocity ele é feito na zona de deformação, certo? Então nós levamos a articulação até a zona de deformação e aplicamos o thrust aqui. Então é aqui onde devemos realizar o thrust, tá? Então a cavitação, né, é um evento assim, bastante estranho. Alguns pacientes se assustam com a cavitação. Nem toda técnica aparece cavitação. Algumas técnicas, como o drop, a cavitação não aparece, ela acontece, mas o paciente não percebe, né, ou não é audível, né, mas às vezes ela acontece, mas não é audível. E algumas técnicas não focam a cavitação, certo? Muitas técnicas da quiropraxia não desenvolvem o estalido, o pop sound, certo? Então aqui, só para vocês terem uma noção, um videozinho que a gente fez para vocês. Estou mostrando as cavitações, o que acontece, né? Beleza, então deu para entender, né, o que acontece para haver essa cavitação. O que acontece é o seguinte, que em cadeia fechada, né, na ortostase, o indivíduo, né, nós indivíduos produzimos uma pressão positiva na articulação. E essa pressão positiva na articulação, ela faz com que toda a substância gasosa, todo digamos, o material que é gasoso na nossa articulação, por exemplo, CO2, por exemplo, ele se condense na forma líquida, porque nós mantemos as nossas articulações em pé, gerando movimentos em cadeia fechada, em uma pressão positiva. E dentro dessa pressão positiva acabam surgindo, né, traumas, acabam surgindo, digamos, eventos que geram, digamos, um desequilíbrio articular, ou seja, uma cinesiopatologia. Então, essa pressão positiva, ela gera, dentro de um sistema de vácuo, ela gera, digamos, uma acomodação articular. Digamos,
não existe osso fora do lugar, mas essas estruturas, elas promovem variação de posição dentro dessa disfunção em relação uma estrutura em relação à outra, um componente articular em relacionado ao outro. E essa, digamos, variação relativa de posição entre as estruturas, ela, digamos, mantém ali o líquido em alta pressão, porque é um sistema que vive em pressão positiva. E quando a gente faz então o high velocity, quando a gente produz o high velocity, a gente gera uma pressão negativa. E isso num sistema de vácuo, em alta velocidade, faz com que aquele líquido, aquele gás que estava condensado em forma líquida, ele se desprenda em forma gasosa. E isso gera alterações, digamos, não somente no estado físico desse gás, da forma líquida para a forma gasosa, mas também, de certa forma, algo líquido que virou gasoso aumenta o espaço articular. Então já alterou o posicionamento daquelas estruturas, né? Uma em relação à outra, né? Em função do tempo, aquela posição já mudou de estruturas, né? E o espaço articular até muda um pouco, mesmo que seja provisório, né? O espaço articular vai modificar um pouco a sua, digamos, a sua dimensão. E com isso nós vamos ter liberação de substâncias analgésicas também, endógenas, do próprio corpo. E acontece o alívio da dor. Agora, uma pergunta muito importante: será que sempre que nós tivermos, então, cavitação, nós vamos ter um efeito duradouro do nosso tratamento? Então essa é uma pergunta muito importante. Quando a técnica é realizada dentro de um padrão avaliativo, apropriado, onde são consideradas lesões primárias, né, onde a gente consegue acertar o problema, digamos, nós temos um resultado mais duradouro. E quando nós temos, digamos, apenas uma cavitação, nós temos um alívio da dor, sempre vamos ter alívio da dor, pelo menos naquele momento, mas se a técnica não foi realizada apropriadamente, então o efeito não será duradouro. Então nós não vamos ter o que a gente chama de long-standing effect, que é o efeito que é desejável dentro da quiropraxia. Então, a gente já falou do high velocity, já falou né? A gente já falou das técnicas, né? Já falamos da cavitação. Então a cavitação é isso. Então ela vai promover então melhora do espaço articular. Tá? Existem técnicas em quiropraxia, como a técnica instrumental, né? O Activator Methods, que é o original, né? Não existe, né, digamos, escola francesa. Na verdade é tudo Activator Methods, né? São pessoas que copiaram o método e então, como existe uma patente, muda um pouco o aparelho, desenvolve uma estratégia um pouco diferente, mas é tudo Activator Method. Então o Activator Method, que é a quiropraxia instrumental, aqui nós chamamos dentro do nosso sistema de TAI, terapia justiva instrumental, mas o nome original, de fato, em honra ao Arlan Furr, que está vivo, é o Activator Method, que é a patente dele, né? O Logan Basic, que é o Universal Health, o original Universal Health, depois virou Logan Basic. O NIMO, liberação reflexica, o ART, o Active Release Technique, o Sacrooccipital Technique, Chiropractic Biophysics, Petit Bone e várias outras não existem, não utilizam obrigatoriamente. Os doutores em quiropraxia não fazem High Velocity na Amplitude Thrust da mesma forma lá que o Oakley Smith preconizou em 1906, 1907, né? No final do The Lost Years of Chiropractic ele estatizou lá a napropatia. Depois, mais tarde, dentro da quiropraxia também se preconizou a técnicas não high velocity, aumentando o escopo da quiropraxia. Então, quiropraxia não é só high velocity, são vários tipos de técnica, inclusive aqueles métodos que estão envolvendo a napropatia, né? Até a própria fisioterapia foi englobada pela quiropraxia, uma vez que a quiropraxia americana ela veio bem antes do que a fisioterapia. Então já estava regulamentada antes. Então a quiropraxia não manipula, a quiropraxia ajusta. Então essa é uma visão lá do Palmer, lembra disso? Quando ele estava diferenciando realmente a forma quiropráxica da osteopatia, né? Na realidade, com o tempo, né?
veio, quiropraxia não é só ajuste, mas o ajuste é uma parte fundamental da quiropraxia. Aquele outro lado, aquele lado que não queria fazer somente ajuste, que não era mixer, não era straight, que era mixer, né? Que não era puritano em cima das conceitos da quiropraxia, então desenvolveram e essa fala, né? Que essa frase é do pessoal da Logan University, do próprio Hugh Logan. E o ajuste sim é fundamental. Quem não faz ajuste não é quiropraxista. O quiropraxista pode fazer um monte de coisa, mas quem não faz ajuste não é quiropraxia. E não é quiropraxista. Se não tem ajuste, não é quiropraxia. Então, por isso que a naprapatia em si já saiu da quiropraxia, porque ela não faz high velocity. Então, digamos, por exemplo, podemos dizer que a naprapatia está dentro da quiropraxia, mas a quiropraxia não está dentro da naprapatia. Tem muitos quiropraxistas que são também napropatas. E a manipulação, em geral, tende a ser bem menos específica. Tá? Então, as técnicas e métodos de quiropraxia visam a melhor resolutividade de diagnóstico, teorias desenvolvidas em experiência clínica, lesões ascendentes, descendentes, subluxação pode ser a causa ou alterações estruturais. São várias possibilidades de alterações estruturais em músculos, em vísceras, tecido ósseo, enfim, na própria articulação pode haver danos estruturais, alterações anatômicas que geram também subluxação. Tá? Então, a subluxação pode gerar a causa de alterações anatômicas e vice-versa. Tá? Nós temos ali uma curiosidade, o Lovett Brothers, né? Digamos, isso aqui não tem evidência disso, né? Obviamente que não tem evidência, não existe evidência científica, mas tem evidência clínica. Então, assim, quantos pacientes com hérnia, digamos, discal em L5, né, a gente tratou lá com o C1 e o paciente melhorou os sintomas e a gente conseguiu acessar melhor o L5 depois com outros procedimentos. Aí quando a gente fala lá do Logan, né, que ele correlaciona L5 com C3 com uma disfunção antagônica. Também, muitas vezes a gente avalia o L5 e avalia o C3 e trata o C3 e melhora também a disfunção lá na base do sacro relacionado com a rotação do corpo de L5. Então, na realidade, são teorias que nos dão alternativas, os raciocínios deles, né, nos dão alternativas na clínica, mesmo que não haja evidência da sua fisiologia, existem evidências clínicas que geram uma resposta no tratamento. Tá? Então a quiropraxia ela pode desenvolver outras estratégias baseadas em diagnóstico, né, musculoesquelético, porque a quiropraxia faz diagnóstico musculoesquelético. Então isso é fundamental. Então isso aqui na década de 20, quiropraxia na década de 20, muita coisa da quiropraxia da década de 20 predominantemente ainda existe, ainda se fixa, né, dentro dos consultórios de quiropraxia e principalmente a autonomia desse profissional. Na avaliação geral da quiropraxia, o que nós temos? Nós temos palpação estática, nós temos exame físico ortopédico geral, pessoal. Então, nós temos que aprender a fazer bem feito o exame. Então, a ortopedia está dentro da quiropraxia. Então, basicamente, o especialista em quiropraxia ele tem que ser ortopedista, basicamente. Tem que ter toda a ortopedia. Então, toda a avaliação ortopédica, desde a anamnese, cai dentro da quiropraxia. Então, é básico. O conhecimento das patologias ortopédicas, reumatológicas, solicitação de exames, digamos, faz parte do rol da competência desse profissional que atua com diagnóstico musculoesquelético. Ele precisa fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de diagnóstico. Isso já é tradicionalmente, há mais de 120 anos, 125 anos, já é assim. Então, é um profissional de primeiro contato, que ele faça a avaliação, faz toda a avaliação geral, anamnese, exame ortopédico, digamos, avalia dermátomo, miótomo, reflexos básicos, considera hipóteses diagnósticas para a solicitação de exames complementares. Isso faz parte do rol já do escopo profissional de quiropraxia, certo? Então, avaliação neurológica bem feita, tá? E aí o que acontece? O que nós temos mais? Palpação estática, palpação dinâmica, o end feel tem um E a mais ali, tá? End feel tem um E a mais, joint play, que é o jogo articular, final do jogo articular, tá? Observando a restrição de movimento. Aí nós temos ali testes tradicionais com flexão do sacro, flexão lateral do sacro, né? Para avaliar a fixação base posterior, ou AI, o fluido sacral deitado, né? Que é
um teste que mostra também bem, digamos, restrições da base do sacro. O FANI, né, que pode ser com ponto de contato no sacro para avaliar a dinâmica sacral, ou o FANI no quadril, direcionando ali, observando ali restrição IN ou EX. Né. O knee raiser em 2 fases, que é o famoso teste do Guillet, que na quiropraxia a gente usa knee raiser. E as avaliações específicas. E outros testes que nós temos, né, vários outros testes, além dos testes ortopédicos, digamos como Webster, cinesiologia aplicada, entre outros. Mas em si, cada formação tem a sua sistemática de semiologia. Como Thompson, como Logan, como Gonster, como o Sotti de Desjarnais, o Toggle Recoil, do Ryle, né, do Bartlett, Joshua Palmer. Então, aí tem outros métodos, por exemplo, Spinal Network, que eu vou até comentar sobre esses métodos na próxima aula, né. Tem, além de usar a avaliação geral, que nós temos que sempre dar uma repetida, fortalecida, porque algumas vezes a avaliação específica dessas técnicas falha, e nós temos que recorrer à avaliação geral, da quiropraxia geral, e, digamos, podemos entender a necessidade de cruzar dados e informações para ser cada vez mais específico. Tá? Quanto à avaliação, ela também vai utilizar, digamos, termografia, mas a termografia não é uma coisa tão clínica, é muito mais para pesquisa, mas a presença ali do neurocalômetro, nervoscope, nos ajuda, né? Claro que tem interferências, não podemos considerar só a leitura do instrumento, devemos cruzar os dados com a avaliação clínica, anamnese, né? Isso é muito importante. A espinografia e a radiologia, né? Hoje é muito questionada ainda a espinografia, mas em geral a radiologia é importante, nos demonstrando aí contraindicações, vértebras não manipuláveis, né? É muito importante a radiologia, a röntgenografia quiroprática, a gente pode mudar isso aqui de espinografia para röntgenografia quiroprática, a inclinometria e outros dispositivos, além de exames tradicionais, por exemplo, raio-x, eletroneurografia, ecografia, tomografia, ressonância, aqui é aqui é um I, tá, pessoal? Cintilografia e a densitometria, certo? São exames que é normal se solicitar, e ainda tem um exame que é importante, os exames de análises clínicas, por exemplo, exames de urina e hemograma. São exames que mais são necessários dentro da prática clínica da quiropraxia. Eu, particularmente, os que eu mais peço, eu procuro pedir exames mais baratos possível, e tem uma coisa assim muito importante, a microsemiologia gera um macro erro, então mais globais de global para específico, entende? Então às vezes pede um exame caro, uma ressonância magnética, e acaba não encontrando nada, né, porque errou no princípio filosófico da investigação diagnóstica. Isso é muito importante. Então, cuidar também a exposição a grande dose de radiação, a tomografia é o caso, né? A ressonância não tem radiação, mas é caro, exame caro, ainda tem que sedar quando é criança, então isso é difícil, né? A tomografia é muita radiação, então o raio-x e a eletromiografia são exames bem inócuos, também a ecografia, a eletromiografia e a ecografia, esses três aqui são os exames que eu mais peço. E quando necessário eu vou para uma ressonância, quando necessário eu vou para a tomografia. A densitometria é um exame que é feito para cuidado geral. Se eu recebo uma paciente aqui que é mulher, né, tem, digamos, uma baixa estatura, baixo peso, é branquíssima, eu digo assim, olha, você já fez uma densitometria? Tem uma idade pós-menopausa? Eu pergunto, já fez? Não, nunca fiz densitometria na vida. Então, se o geriatra não pediu, se a sua médica ginecologista não pediu, quem vai pedir sou eu, porque eu tenho que cuidar desse paciente. Eu não sou ajusto, eu sou um profissional que cuida dos meus pacientes, e é assim que devemos ter a nossa formação, certo? Aqui, por exemplo, né, a visão da espinografia, né? Aqui nós temos o que aqui? Nós temos o nervoscope, né, do Gonster, que é um termômetro bem de alta sensibilidade, que nos ajuda a promover alterações térmicas, né, o diagnóstico de alterações térmicas, e esse diagnóstico é associado com outros 5 critérios do Gonster. Tá? Então a palpação dinâmica, tá, que também é importante, junto com a palpação estática, tá? E daí a imagenologia, né, a espinografia, que eu posso usar
os traçados, eu posso não usar os traçados, eu posso usar os traçados assim por uma referência específica na minha clínica, eu não preciso usar espinografia sempre, certo? Claro que existem métodos que exigem a utilização da espinografia. Outros métodos, por exemplo, o método de... Tem gente que pergunta, mas não tem evidência no uso da radiografia. Tem métodos, sim, ricos em evidência em quiropraxia. Vão estudar um pouco de Petitbon e quiropraxia biofísica. Tem muita evidência do uso da radiografia para nortear o tratamento nesses métodos. Eu não digo que o Gonsta tenha, mas quiropraxia biofísica tem. E o sucesso do tratamento em quiropraxia, ele tem que considerar o diagnóstico. Primeiramente, o diagnóstico é fundamental. E aí, além do diagnóstico, tem mais uma pecinha que eu vou falar. Então, assim, eu tenho que considerar para o tratamento o determinante biológico, a genética dessa pessoa, o determinante socioeconômico, quanto que ele tem de dinheiro para fazer o tratamento. Isso eu posso também dosar quanto tempo vai durar o tratamento, baseado nas condições dele. Determinante cultural e educacional, determinante ambiental. São fatores importantes, né? O sucesso terapêutico ele tem diagnóstico, prognóstico, identificar o nível de prevenção, isso é importante, tá? É muito importante. A orientação do paciente, o tratamento, a manutenção do tratamento quando não há cura. A gente consegue... O tratamento ele tem sucesso quando a gente já consegue o nosso objetivo. E isso tem que ficar claro para o paciente. Tá? Nós temos que saber fazer o prognóstico e a experiência, né, estágio, troca de diálogo com os professores, vai nos dizer, entendeu? Como é que nós temos que estabelecer esse tratamento. E às vezes o diagnóstico não é feito em uma consulta, às vezes é feito... Logan, por exemplo, teorizava 3 consultas. O Hutt, ele teorizava 3 consultas para fazer um diagnóstico pleno com o paciente. Então, tem metodologias que nós vamos escolher para qual nos encaixa melhor para tratamento com o paciente. Isso envolve a nossa divulgação, isso envolve nossa relação ética, a nossa relação, digamos, pessoal, profissional, nossa influência na comunidade, em geral. Tudo isso vai repercutir no nosso sucesso terapêutico. Então, a alta tem que ser bem feita e a orientação para a alta. Então, quando termina o nosso ciclo, nós temos que manter esse paciente orientado. Então, o sucesso terapêutico ele tem intervenção correta, envolve diagnóstico, e essa pecinha é importante, o prognóstico. Tá? Por que é importante? Porque tu tem que ter adesão do paciente. Se tu não tiver adesão do paciente, tu não tem sucesso. Se tu não tiver sucesso, tu não tem mais cliente, não tem mais paciente. Então, para te ter adesão, tu tem que fazer o prognóstico. E o teu prognóstico tem que ter uma justificação. A justificação do teu prognóstico é tão importante quanto o teu diagnóstico. Eles estão relacionados. Então, a orientação dos pacientes e familiar é de sua importância. Também porque o paciente ele precisa ter adesão e ele precisa de apoio em algumas condições, ele precisa de apoio dos familiares, senão não consegue decorrer com o tratamento. E além disso, nós temos o quê? As nossas condutas, né? Digamos, aqui no verde, né? As nossas condutas têm que estar ok, têm que estar adequadas, né? Considerando os aspectos, né? Digamos, biológicos, sociais, culturais, educacionais e ambientais. Tem situação que se eu tenho uma situação específica com, digamos, que eu tenho que realizar uma intervenção com o paciente, eu tenho que considerar sexo do paciente, que é o gênero, eu tenho que considerar a idade, eu tenho que considerar se o paciente é evangélico ou não é, se é católico ou não é, se é adventista ou não é. Eu tenho que considerar a questão cultural desse paciente e a forma como eu vou acessar ele, né? Além da intervenção, eu tenho também a instrução que eu vou dar. A instrução da equipe é fundamental, certo? E eu vou trabalhar então com a prevenção no nível de prevenção primário, secundário e terciário, certo? E o que é o tratamento prevenção primário? Lembrando, bem claro, primário o paciente não tem lesão. Naquele paradigma que eu estou trabalhando, não tem lesão. E eu vou evitar que ele tenha. Se eu tenho um atleta na quiropraxia, se eu tenho um idoso que tem uma outra patologia, eu quero prevenir uma segunda, né? Se eu tenho, que não tem relação com aquela necessariamente, se eu tenho um paciente que já tem, por exemplo, uma situação clínica, uma doença já instaurada, o meu trabalho é curativo,
certo? Então o tratamento curativo evita a sequela daquela lesão. E a sequela empurra o paciente para a prevenção terciária, que é a reabilitação, que muitas vezes é chamada de cesta de lixo na medicina. Tipo, o médico pensa, vou operar, depois eu mando para fisioterapia. Então ele chama isso de cesta de lixo, e nós não podemos, nós trabalhamos em primeiro contato, fazendo prevenção primária, secundária e terciária, certo? Primária, secundária e terciária, onde a terciária é a reabilitação, e a reabilitação é a prevenção da morte. Porque se o paciente ficar sequelado numa cama, ele vai falecer. E nós precisamos reintegrar ele à sociedade. E isso é o trabalho da reabilitação. E a reabilitação são vários profissionais que trabalham. Nós temos reabilitação psicológica, reabilitação física, nós temos reabilitação no aspecto global desse paciente, digamos laboral, né? Social, um aspecto. Então nós temos profissionais como assistente social, psicólogo, psicopedagogo, né? Na reabilitação, o professor de educação física que vai levar ele para fazer uma atividade física mesmo sendo deficiente, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e também o quiropraxista. Ele pode atuar naquele paciente que já tem sequela. A quiropraxia pode ser implementada em atletas com paralisia cerebral, em atletas com TRM, ou mesmo pacientes com TRM, porque a quiropraxia ela pode gerar estímulos que vão melhorar o tratamento de fisioterapia, certo? Então isso é muito importante, entender o que é prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Isso é questão de prova em concursos, inclusive na prova de títulos, onde prevenção primária eu evito a doença, prevenção secundária eu curo o paciente, eu evito que ela gere sequelas, e a prevenção terciária eu tento, digamos, reestabelecer a função do indivíduo, eu previno, digamos, o óbito desse paciente, eu reintegro ele, eu, digamos, vou fazer com que ele aprenda a lidar com as suas sequelas, certo? E aí, conjunto de orientações que nós temos também, é muito importante nós entendemos que o colchão também, orientações, por exemplo, como modo de vida do paciente, como ele vai deitar, né? Na realidade, conforme a lesão que ele tenha, que tipo de cuidados ele vai ter. Colchão é um cuidado interessante, não só o colchão quanto o travesseiro, né? Porque relaciona muito com a parte de quiropraxia, né? E nós vamos então evoluindo para várias outras técnicas de quiropraxia, certo? Nós temos a presença dos dois grandes, né, o D.D. Palmer e o B.J., onde do B.J. nós tivemos várias influências do D.D. Palmer, tivemos o D.D. Palmer como o Rutledge, como o Carver, né, na realidade o Carver tendo estudado com o Parker, aqui ó, o D.D. Palmer, ele era amigo do Carver, mas o Carver estudou com o Parker, né? Nós tivemos ali até o Gatterman, olha quantas influências ele recebeu. O Fay aqui, ó, recebendo influências diretas do Guillet, sendo que o Guillet aqui, ó, ele recebeu influências do Logan, né? E nós temos com certeza no Logan influências lá do Carver. E o Carver teve influências lá de Smith, Langworth, A.P. Davis e assim por diante. E entre outros, né, aqui o Desjarnais aparecendo aqui, ó, recebendo influências do próprio Logan, né? Aqui o Logan dando influências para o Nimo, e o Kent também para o Nimo, né? Então aqui ó, o Fay recebendo de Guillet, mas também recebendo de Homewood e de outros, né? E na realidade hoje nós recebemos influência do Fay, né? Então cada um desses profissionais, esses precursores, geraram influências fundamentais no desenvolvimento da quiropraxia. Isso é muito importante para as técnicas que nós vamos estudar doravante. E aqui as técnicas que nós temos, né? Técnica, digamos, as 15 mais praticadas, digamos assim, isso é um dado que já não é atual, né? Mas nós temos a técnica diversificada, técnica de extremidade, Activator Methods, Bonsted, Cox, Thompson Technique, Sacro-Occipital, Applied Kinesiology, Nimo, que é tônus receptor reflexo, técnicas cranianas, outros dispositivos ajustivos, o Upper Cervical, que é o Toggle Recoil, Heil, Logan Basic, Sistema Merrick e Pierce Stillwagon, que é uma derivação lá do Thompson, né? Então nós temos o percentual que cada técnica é diversificada, aparece aqui, ó, como uma das mais utilizadas. Por quê? Porque aquele cara que é do Bonsted, ele usa diversificada também,
por isso que é mais usada. Mas não é que assim, é o maior número de praticantes, digamos, que seguem mais aquela técnica. É que tem vários quiropraxistas que utilizam a sua técnica mainstream, por exemplo, como Activator Methods. Todos que utilizam Activator Methods também usam técnica diversificada. Então, 95% dos quiropraxistas usam técnica diversificada, mas não é que eles usam como técnica padrão, eles usam também ela, né? Então essa pesquisa considera esse fato, tá? Então quem usa, digamos, Activator também usa, uma parte deles que usa Activator usa Logan, né? Porque o Logan ele deu base para o método Activator, então assim por diante. Então nós vamos falar sobre os principais métodos, né? Então agora fizemos essa introdução, a seguir então vamos falar sobre os principais métodos de quiropraxia. É isso aí, então tá, muito obrigado.